Para quem possui apenas o nível médio de formação e está aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, para dizer de uma vez por todas se a exigência de nível superior para o cargo de técnico é constitucional ou inconstitucional, trago uma boa notícia. Parece que a situação está entrando na reta final e em breve a gente vai ter uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Com muita sorte, pode até ser que nós tenhamos ainda uma decisão do plenário do STF ainda este mês. Na semana passada, a Associação Nacional dos Analistas do Poder Judiciário da União e do MPU, que foi autora da ação direta de constitucionalidade, já apresentou a sua manifestação em relação aos argumentos que foram propostos, tanto pela AGU quanto pela Procuradoria-Geral da República. E eu selecionei aqui os principais pontos que foram contra-argumentados pela ANAJUS, para você ficar por dentro do que está acontecendo. E de todos os contra-argumentos apresentados pela ANAJUS, fica de olho no quinto argumento que eu vou te apresentar, viu? Porque esse aí, você vai ver que faz um certo sentido, e tanto para técnico quanto para analista. Olha o cronômetro aí, ó. Será que eu vou precisar mudar esse cronômetro ou será que essas provas vão ficar mesmo pro mês de outubro? Sei não, viu? Pelo que está acontecendo aí, pode ser que eu tenha que mudar esse cronômetro em breve e jogar até pelo menos pro mês de novembro, né? Pelas notícias que nós recebemos aí recentemente. O importante é que você esteja sempre bem informado, bem informada, para não chegar na hora da prova e errar questão de bobeira. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí agora, se inscreva. Sabe por quê? Já pensou se chegar na prova e errar uma questão de um assunto que eu abordei aqui, seja eleitoral, seja administrativo, ou mesmo uma informação que podia ajudar na sua preparação? Não dá para correr esse risco não, viu? Na semana passada, eu postei um vídeo aqui no YouTube comentando os argumentos da Procuradoria-Geral da República em relação à ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta pela ANAJUS. Em síntese, o que a PGR falou foi: a ANAJUS não pode propor essa ação direta de constitucionalidade porque ela não tem legitimidade. Ela tem que se preocupar com as questões que envolvem os analistas e não com as questões que envolvem os técnicos. E na sequência, a ANAJUS apresentou seus contra-argumentos em relação a tudo que foi apontado, tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pela Advocacia-Geral da União. E o que eu fiz? Eu fiz uma leitura da petição que foi apresentada pela ANAJUS, achei bem interessante e selecionei aqui os 5 argumentos, os principais argumentos que ela colocou de uma forma bem resumida e didática, para você entender o que está acontecendo neste momento. O primeiro ponto que foi apresentado pela ANAJUS é o fato de a Procuradoria-Geral da República ter se manifestado fora do prazo que foi determinado pelo relator do processo lá no STF. O relator do processo no STF tinha determinado o prazo de 5 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar no processo, mas ela só se manifestou 10 dias úteis depois. Ou seja, não sei qual vai ser o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Se vai determinar o desentranhamento da manifestação, se não vai. Vamos aguardar aí pela frente. O segundo ponto que foi refutado pela ANAJUS foi sobre a legitimidade. A PGR tinha informado que a ANAJUS não poderia propor essa ação direta de constitucionalidade. Por quê? Porque ela representa tanto os analistas do Poder Judiciário da União, quanto os analistas do Ministério Público da União. E esse assunto tem nada a ver com o Ministério Público da União. Por isso, ela perderia a sua legitimidade. Não vou nem me manifestar sobre isso. Quem vai decidir isso é o Supremo Tribunal Federal. Mas a própria ANAJUS juntou várias decisões anteriores do STF que dizem que é possível sim, mesmo que uma associação represente várias categorias diferentes, propor uma ação direta de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. O terceiro ponto, esse é muito interessante, que a ANAJUS apontou, foi o seguinte: quando o projeto de lei foi aprovado no Congresso Nacional e depois foi encaminhado para a Presidência da República, a Advocacia-Geral da União se manifestou auxiliando o presidente da República da época, dizendo: Ó presidente, esse projeto de lei é inconstitucional. Então a nossa orientação é no sentido de que você vete esse projeto de lei que altera a exigência do nível médio para nível superior do cargo de técnico. E assim foi feito. O presidente na época, o presidente Bolsonaro, ele acabou vetando esse projeto de lei. E agora, na ação direta de inconstitucionalidade, a AGU falou o contrário. Não, pensando bem, esse projeto de lei aí, o Supremo Tribunal Federal, é constitucional sim, viu? Coerência, né? Bem, não vou entrar no mérito aqui. Mas o fato é que se você já estudou controle de constitucionalidade, você sabe que o papel da AGU é esse mesmo, né? O papel da AGU é defender a constitucionalidade das leis. Então pode ser por isso que ela tenha alegado nesse sentido que a lei é constitucional, apesar de anteriormente ter falado que ela era inconstitucional. O quarto ponto interessante foi o seguinte: no dia 20 de janeiro de 2023, a ANAJUS comunicou à Procuradoria-Geral da República informando que havia sido proposta no dia 13 de janeiro uma ação direta de constitucionalidade
questionando aí a constitucionalidade da exigência do nível superior para o cargo de técnico. Alguns dias depois, a Procuradoria-Geral da República acabou arquivando algumas comunicações que existiam lá, na verdade a própria comunicação da Anajus informando sobre a inconstitucionalidade da lei. Naquele momento, o que a PGR alegou? Já que a Anajus propôs essa ação direta de constitucionalidade, nós não temos mais nada a fazer, já que já existe uma ação proposta, e nós, como membros do Ministério Público, vamos ter que manifestar nessa ação. Aí foi arquivada aquela comunicação da Anajus. Entretanto, na ação direta de inconstitucionalidade, o que a Procuradoria-Geral da República fez? Alegou que a Anajus não tem legitimidade para propor essa ação direta de inconstitucionalidade. E se a ação é extinta, por exemplo, o que acontece? O mérito da causa não é analisado pelo Supremo Tribunal Federal. E a pergunta que fica é a seguinte: se a ação direta de constitucionalidade que tramita no momento for extinta, porque a Anajus não tem legitimidade, será que a Procuradoria-Geral da República vai propor uma nova ação? Qual é a sua opinião? Escreve para mim aqui. E o quinto ponto que foi reputado pela Anajus foi o assunto referente à pertinência temática. A PGR informou que a Anajus não tem legitimidade para tratar dessa causa. Por quê? Porque isso diz respeito aos técnicos e não aos analistas. Aí, a Anajus trouxe algumas informações no seguinte sentido: se for mantida a exigência de nível superior para analista, o que vai acontecer? Pode ser que o governo comece a equiparar as duas categorias. E venha cá, quando a gente fala em equiparação nas duas categorias, o que é mais fácil acontecer? É fazer com que os técnicos comecem a receber o mesmo que o analista e exercer as mesmas funções que o analista, ou fazer com que os analistas comecem a exercer as mesmas funções que os técnicos e receber o mesmo que os técnicos. Gente, para o governo, é óbvio, né, que quer economizar. Então seria o quê? Puxar os analistas para baixo. Então, segundo a Anajus, nesse caso, existe pertinência temática, porque os analistas têm interesse direto nessa matéria. Professor, aí você viajou demais. Como assim que puxaria os analistas para baixo e ficar todo mundo ali no patamar de técnico nível superior? Gente, é só parar de fazer concurso para analista e nos provas digitais liberar só vaga para técnico. Pronto, aos pouquinhos os analistas vão sumindo do mapa e ficam só os técnicos. Estou dizendo que é feio, que é bonito, que é certo e errado, não. Só estou colocando aqui os argumentos que foram apresentados pela Anajus para você entender o que tem em debate, né? E o que vai ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas a minha pergunta é, e aí? Você é a favor ou não da exigência do nível superior para o cargo de técnico judiciário? Coloque embaixo aqui, quero ouvir sua opinião.